Ora, vamos então falar sobre um tema incontornável para os trabalhadores, portanto, que é a avaliação de desempenho. Paulo, qual é afinal a importância da avaliação do desempenho? Do meu ponto de vista, a avaliação de desempenho tem a importância que lhe for dada, na medida em que ela releva daquela que for a forma como é realizada e a coerência e justiça com que ela seja feita. Portanto, o que temos que evitar é que essa avaliação se baseie em elementos que não estão de acordo com a realidade, ou seja, não podemos ter uma avaliação de ficção. Sendo assim, como entendes que se deve desenvolver a avaliação de desempenho? No seio da administração pública, aliás, como em qualquer organização, a avaliação vale por aquilo que ela traga de consequente no seu desenvolvimento. Ou seja, a avaliação não termina naquilo que é a penalização ou o benefício individual que essa avaliação possa ter. A avaliação é determinante para a melhoria daquilo que se faz dentro da organização. E, portanto, é nessa perspectiva que a avaliação deve ser encarada, na melhoria do trabalho que é desenvolvido pelos trabalhadores e, consequentemente, na melhoria do trabalho que fazemos em termos de serviço público. Qual o papel que a avaliação de desempenho tem nesta reforma? Do meu ponto de vista, a avaliação de desempenho tem um papel fulcral, aliás, pelas próprias relações que mantém essa avaliação com todo um conjunto de normas que temos, que vão desde o próprio orçamento do serviço, passando pelas questões relacionadas com a mobilidade, com os prémios, com o mérito que é reconhecido aos trabalhadores e, portanto, nesse ponto de vista, a avaliação tem um papel fundamental, um papel fulcral. Portanto, ela tem que ser encarada não só na sua componente de formalismo que temos que cumprir, temos que ultrapassar essa fase e, de facto, encarar esta avaliação com seriedade e deve ser encarada, nomeadamente pelo poder político, de uma forma em que consigamos, através da avaliação, monitorizar e avaliar aquilo que é o serviço público. E, portanto, o poder político tem que dar as ferramentas aos serviços para que os serviços possam, de facto, desenvolver a avaliação de desempenho, fazendo essa avaliação e monitorização do trabalho que desenvolvem. De que modo poderão os serviços aplicar com rigor a avaliação de desempenho aos seus trabalhadores? Portanto, o que os serviços devem fazer, para já, em primeiro lugar, devem ser dadas as ferramentas para que consigam, de facto, fazer essa avaliação. Por outro lado, têm que estimular aquilo que é, ou deve ser, a comunicação vertical dentro da organização e também a comunicação horizontal entre os seus dirigentes, mantendo coerência não só na forma como os objetivos são definidos, mas também na forma como toda a organização, toda a estrutura desenvolve a sua atividade. E, portanto, neste aspecto, os serviços têm que ter muita atenção no que diz respeito àquilo que é o quadro de avaliação e responsabilização e na interligação que esse quadro de avaliação e responsabilização tem com o plano de atividades que deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores que revêem aí o resultado do seu trabalho, ou seja, de que forma é que o trabalho, os objetivos que lhes são definidos, estão a beneficiar, a melhorar o desempenho da organização. Quanto ao Conselho Coordenador da Avaliação, qual é a importância no processo? Como sabemos, em CADAP3, ou seja, no subsistema de avaliação dos trabalhadores, dentro do sistema de avaliação de desempenho, existem 5 intervenientes, ou seja, temos avaliador e avaliado, que têm uma relação mais forte, digamos assim, ao longo do processo. Temos, de facto, o Conselho Coordenador de Avaliação, temos o dirigente máximo e a Comissão Paritária. Ora bem, o Conselho Coordenador de Avaliação tem um papel fundamental.
O papel fundamental que o CCA tem é, de facto, no início do processo, estabelecendo as diretrizes, ajudando os avaliadores, ajudando os avaliados a definirem objetivos individuais, por um lado, alinhados com aquilo que são os objetivos do serviço, mas, por outro, seguindo regras comuns para que todos os avaliadores e todos os avaliados possam olhar para esses objetivos e perceber que eles estão coerentes com aquilo que são os objetivos do serviço, mas que são comparáveis também com os objetivos dos demais trabalhadores. Nesse sentido, é importante que estas diretrizes que a lei obriga a que seja o CCA a defini-las, estejam definidas no início do processo, porque isso vai facilitar não só a definição dos objetivos, mas vai também permitir ao CCA, em sede de validação, ter objetivos e resultados comparáveis. E no que toca à Comissão Paritária, qual a sua relevância? A Comissão Paritária tem, de facto, um papel muito importante neste novo sistema de avaliação de desempenho, para já porque tem uma composição que lhe dá, digamos assim, um caráter independente em todo este processo. Porquê? Porque é composta por 2 representantes que são nomeados pela direção do serviço e por 2 representantes que são eleitos pelos trabalhadores. Ora bem, é aqui que os trabalhadores devem também assumir um papel importante, manifestando a intenção de pertencer a esta Comissão Paritária e, por essa via, portanto, quando forem eleitos, quem está a eleger, rever-se nesses representantes dos trabalhadores e sentir que essa Comissão poderá ter um papel importante e tem, em termos consultivos, no que diz respeito a eventuais divergências que existam entre avaliador e avaliado em relação ao resultado final da avaliação. Com a nova redação da Lei 66, o que é que melhorou na avaliação de desempenho? Sim, considero que, em termos do sistema, de facto, temos algumas mudanças, embora eu encare que a avaliação depende, mais do que aquilo que a lei diz, depende da forma como ela vai ser implementada. Mas, de facto, esta nova redação, o que é que traz? Traz, de facto, uma grande capacidade ao trabalhador individualmente ou em conjunto com outros trabalhadores para intervir neste processo. E, portanto, intervindo neste processo, tendo essa capacidade que não lhe era dada na lei anterior, o próprio avaliado pode, quer em sede de monitorização do seu desempenho, quer podendo fazer o pedido de marcação de uma reunião de avaliação para que lhe sejam estabelecidos os objetivos. Quer dizer, há todo um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas pelo trabalhador, como a própria autoavaliação que ele pode e deve entregar antecipadamente ao avaliador, dando ao avaliador elementos adicionais para que ele possa avaliar os resultados do desempenho do trabalhador. Portanto, todo este conjunto de ferramentas, e há mais no processo, já estão, nesta lei, na mão do trabalhador, portanto, dando também essa responsabilidade de, acompanhando o processo, também desencadear, sempre que necessário, essas ações para que tenha uma avaliação de desempenho de acordo com aquilo que está estabelecido na lei e uma avaliação de desempenho rigorosa em que, de facto, avalie o seu desempenho e não um conjunto de objetivos que foram estabelecidos ou ficcionados simplesmente para cumprir a lei. As datas previstas, portanto, no sistema de avaliação de desempenho, têm alguma relevância? Sim, os timings previstos no CIADAP são fundamentais que se cumpram, porque é inadmissível que, tal como o sindicato constatou, todos nós temos constatado em inúmeros serviços na administração pública, não é admissível que sejam definidos objetivos aos trabalhadores ou a posteriori, ou seja, os objetivos são definidos sem que a pessoa possa, de facto, trabalhar para conseguir atingi-los, porque, entretanto, quando está a tomar conhecimento deles, o tempo para os executar já passou, ou, por outro lado, parte desse tempo já passou.
Ou seja, não estamos a avaliar todo o ano, nem todo o desempenho do trabalhador, e isso é inaceitável que aconteça. Os timings do CIADAP são importantes para garantirmos que, de facto, os objetivos são definidos, as pessoas comprometem-se, os trabalhadores comprometem-se com esses objetivos que lhes são definidos e estão conscientes daquilo que têm que fazer para conseguirem obter uma boa avaliação e contribuir para o desenvolvimento da organização em que estão integrados. Paulo, para finalizarmos, que mensagem gostarias de deixar, portanto, aos trabalhadores? Portanto, no fundo, com este novo regime de avaliação de desempenho, e como tive a oportunidade de referir, há um conjunto de ferramentas e instrumentos que os trabalhadores têm na sua mão e que podem e devem utilizar. E, portanto, em primeiro lugar, os trabalhadores devem ter uma postura mais interventiva, utilizando estas ferramentas para dinamizar a própria avaliação de desempenho, dinamizar aquilo que é a atividade do serviço. Em segundo lugar, é importante que participem ativamente naquilo que é a vida da organização em que estão integrados. E, em terceiro lugar, obviamente, podem e devem manter uma forte relação com o sindicato, podem e devem contar com a nossa ajuda. Por um lado, vamos ajudar e temos ajudado todos os trabalhadores, todos os nossos associados, naquilo que é a informação necessária, pertinente para intervirem em termos de avaliação de desempenho e em todas as outras matérias que se põem, particularmente a partir de 1 de janeiro de 2009, e apoiará necessariamente na ação, sempre que seja necessário, quer seja em sede de preparação, de acompanhamento da avaliação de desempenho, com a constituição das comissões paritárias, etc., quer seja em ações já ao nível da reclamação, do recurso. O sindicato está cá ao dispor dos trabalhadores para os poder ajudar a seguir neste sistema de avaliação da melhor forma possível, com os melhores resultados possíveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.